Os amigos de Amaral Ferrador, né, com muito prazer aqui da Câmara de Vereadores de Amaral Ferrador, recebendo o presidente da casa, né, o presidente Adriano. Um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes do Clique Camaquã. É uma satisfação estar aqui hoje, trazendo alguns esclarecimentos do nosso município, da Câmara de Vereadores, e também um bom dia especial à nossa comunidade de Amaral lá, que está ligada no Clique Camaquã, aqui o Clique que é de grande audiência aqui na nossa região e vem se destacando cada vez mais dentro da imprensa local aí. E também destacar, Eduardo, a presença aqui do Dr. Paulo César, nosso assessor jurídico da casa lá, assessor jurídico da Câmara de Vereadores. Também destacar a presença do vereador Yuri, que faz parte da mesa diretora. Estamos aqui hoje para trazer alguns esclarecimentos e um bate-papo tranquilo aí para esclarecer para a nossa comunidade as demandas da casa. Com certeza. Vereador Yuri, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes, todos os amigos que nos acompanham no Clique Camaquã. Um bom dia especial aos nossos amigos, né, de Amaral Ferrador, que nos acompanham nesse momento, ansiosos para acompanhar, assim como já citado pelo nosso presidente Adriano, os esclarecimentos sobre alguns assuntos que são de importância para o nosso município. E quanto ao ente político, Eduardo, nós temos que sempre trabalhar com a maior clareza possível, né, levando aquilo que a nossa comunidade merece, a transparência do nosso trabalho, daquilo que nós se comprometemos. E o Poder Legislativo tem esta causa muito forte no município em poder trabalhar direto com a comunidade, levando os anseios, levando os problemas, e a comunidade nos cobra muito, e aqui eu quero já de antemão lhe agradecer pelo espaço, né, e nós vamos estar aqui hoje levando esse bom bate-papo e esclarecendo dúvidas para a nossa comunidade. Com certeza. Doutor Paulo César, um bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Eduardo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bom dia a toda a comunidade de Camaquã, nossa comunidade de Amaral Ferrador, nossos colegas de Câmara que lá nos acompanham, né, toda a comunidade. Mais uma vez, satisfação estar aqui. Pois é, e semana passada a gente conversou aqui no programa com o prefeito municipal lá de Amaral Ferrador, e ele falava sobre esse processo de cassação, né, que foi iniciado na Câmara de Vereadores e que foi, eu acho que, não sei se a nomenclatura certa é essa, foi arquivado, né, esse processo. Queria que o senhor, como presidente da Câmara, falasse um pouco sobre esse processo todo, vereador. Eduardo, nós recebemos uma denúncia na casa lá. Denúncia essa que foi acatada pela mesa diretora, ao qual, juntamente com o Dr. Paulo César, juntamente com o Yuri e os demais vereadores, juntamente com a vereadora Joyce, vereadora Rosilete, vereador Moisés, porque a gente tem a maioria na casa. Então, essa denúncia chegou na casa, damos prosseguimento na denúncia, porque é que nem o vereador Yuri falou, a gente está lá para esclarecer para a nossa população e não se omitir, fugir do compromisso. Compromisso esse que a gente analisou, montamos a comissão lá para fazer parte do impeachment, ao qual foi ao vivo, a gente fez o sorteio, onde foi sorteado lá, foi 3 vereadores que foram sorteados, foi eu saí no sorteio, o vereador Moisés saiu no sorteio, e o vereador também Alessandro saiu no sorteio. Esse sorteio foi feito ao vivo, e também a gente fez mais outro sorteio para decidir quem é que ia ser o relator dessa comissão. Então, ficando como relator o vereador Alessandro, e o presidente da comissão ficou o vereador Moisés. E durante a caminhada, o relator apresentou lá os seus argumentos perante ao impeachment, trouxemos ao nosso jurídico, ao qual o nosso jurídico fez a leitura desse processo lá para a nossa comunidade. Então, eu vou deixar esse esclarecimento mais profundo para o doutor Paulo César, que ele está bem à frente do caso também. Sim, sim. Doutor, partiu do que, né, esse processo todo de impeachment do atual prefeito? E que, reforçando, foi arquivado agora. Na verdade, Eduardo, isso partiu de um eleitor que coincidentemente é sócio de uma empresa, né, de médicos, né, que foi contratada na gestão passada. Essa empresa foi contratada na gestão passada, e essa empresa, ela participou de um processo de contratação e ela entendeu existir irregularidades nessa contratação, onde ela foi simplesmente afastada do processo. Então, não satisfeita com isso, imaginou e colocou lá, de fato, uma série de irregularidades na contratação, e por tal motivo fez uma representação perante a Câmara de Vereadores. Essa representação foi recebida,
né? Eu fiz uma análise prévia dela, né, como jurídico da casa, entendi que haviam situações que precisavam ser apuradas, porém eu tenho opinião, não tenho voto, né? Passei isso para os membros da casa, foi feita uma análise política em relação a essa questão, uma análise técnica e uma análise política em cima dessa questão, e se entendeu que haviam situações que precisavam ser apuradas, né? O legislativo, o poder legislativo não fugiu de sua competência, fez o quê? Fez a instauração do procedimento, né, onde se colocou em xeque a questão da admissibilidade, ou seja, se era passível de recebimento ou não. Foi recebido pela maioria, que é o quórum necessário para recebimento, é a maioria simples, não é quórum de julgamento, né? Foi recebido e o processo andou. Foi feita a notificação do prefeito para apresentar sua defesa. Até a defesa foi feita por uma advogada daqui de Camaquã, que é a presidente do Hospital Nossa Senhora Aparecida. É uma defesa muito bem elaborada, uma defesa técnica, né? Defesa produzida por um advogado. Com esse processamento, né, novamente veio para mim, foi feito, como o vereador e presidente Adriano salientou, entre os membros ali foi feita uma reunião, se apurou os fatos, o relator, que o relator inclusive é do partido do prefeito, né, fez a análise dele e entendeu não existir infração política e administrativa. Além de outros argumentos, né, mas o destaque dessa defesa é a função da infração política e administrativa. E as pessoas não entendem muito bem como é que funciona a infração política administrativa, o crime de responsabilidade, e às vezes ficam naquela angústia de por quê? Se abrir um processo de cassação e não caçar o homem, por que isso? Né? Então é bom esclarecer que são coisas diferentes. A Câmara de Vereadores ela tem um papel fundamental na averiguação de determinados fatos sob o manto das infrações político-administrativas. Por exemplo, se o prefeito deixou de responder um pedido de informação, isso é infração político-administrativa. Aí tu vai dizer assim, Paulo, onde é que eu vou buscar isso? Como é que eu vou saber o que é infração, o que é crime de responsabilidade? Aí tem um decreto, né? Existe um decreto de 1967, que é o decreto 201, que lá no seu artigo 4º fala o que é infração político-administrativa. E o relator, então, Eduardo, chegou a esse parecer. Esse parecer tinha que ser votado pela comissão, pelo Adriano, pelo Moisés, apresentado pelo vereador Alessandro naquela oportunidade. E se entendeu que não existia infração político-administrativa. Eventualmente poderia existir um crime de responsabilidade. E aí não cabe à Câmara de Vereadores analisar o crime de responsabilidade. Isso cabe ao Ministério Público. Então, feito todo esse processamento, o processo tramitou como deveria, dentro dos prazos, né, nós observamos bastante essa questão dos prazos. Eu emiti um parecer com base no relatório dizendo que não havia infração política-administrativa. E isso não quer dizer que o prefeito está certo, que o prefeito está errado. Muito pelo contrário. Significa dizer que a Câmara adotou o posicionamento correto em relação àquilo que foi colocado para ela. Ela não poderia simplesmente ultrapassar esse limite. Ultrapassando esse limite, seria facilmente derrubado por um mandado de segurança na Justiça. Olha, a Câmara não tem competência para julgar crime de responsabilidade, só infração política-administrativa. Então, são coisas assim, ó, são linhas tênues, muito próximas, mas que isso tem um conceito explícito na lei. Então, o processo ele segue aonde? Ele segue no Ministério Público. A Câmara de Vereadores, por não haver infração político-administrativa, mandou arquivar. Mas existe um potencial crime de responsabilidade. E isso não cabe à Câmara, não cabe ao Adriano, não cabe ao Yuri, não cabe ao Paulo César analisar. Quem tem que analisar é o Ministério Público. Também não estou dizendo que o prefeito é culpado ou inocente, não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem um processamento a seguir e que vai seguir no Ministério Público. A grosso modo, é isso, Eduardo. Então, o processo foi arquivado na Câmara em função de não existir infração político-administrativa. Agora, é eventual crime de responsabilidade, quem tem que apurar é o Ministério Público. Né? Ah, sim. Então, agora está no Ministério Público já? Já existe, né? Já existe um processamento no Ministério Público, né? Que a empresa ela fez várias frentes de enfrentamento. Ela levou ao Ministério Público, ela levou ao Tribunal de Contas do Estado. No Tribunal de Contas do Estado, ela tomou pau. Né? O Tribunal de Contas do Estado entendeu que aquilo que ela estava argumentando não tinha fundamento. Levou ao Ministério Público, tem um processo no Ministério Público que hoje passa das 1000 páginas, te digo com franqueza assim, e com certeza, porque eu acompanho esse processo.
né? Não só em função da Câmara de Vereadores, mas nós fomos noticiados em relação a isso, a também prestar esclarecimentos, né? Então, esse processamento, a partir do momento que se arquivou o processo na Câmara de Vereadores, ele continua prosseguindo no Ministério Público. Se isso vai dar em alguma coisa, eu não posso antever nada, né? Eu sou advogado, tenho, vamos dizer assim, algumas ideias em relação a isso, do que pode e o que não pode, mas não posso adiantar se isso vai ter algum fundamento, se o MP vai entender que existiu realmente algum crime, vai efetuar a denúncia e o processamento de uma ação civil pública, aí, de uma ação de improbidade, coisa parecida, contra o prefeito. Sim. E isso, dependendo do que o Ministério Público decidir, pode retornar à Câmara? Não. Não retorna mais à Câmara, porque a parte que cabia à Câmara, por infração política administrativa, não retorna. Aí quem tem que apurar o crime de responsabilidade é o Ministério Público com o Judiciário. O Ministério Público vai fazer a análise em cima daquilo que foi lá pautado e, se for o caso, oferece o respectivo processo ao Poder Judiciário. Muito bem. Aí a questão aí do processo que iniciou quando esse processo de cassação? Esse processo foi de 2025, se não me engano, foi iniciado lá no final de março. Né? Desse ano ainda. Foi desse ano. O prefeito assumiu a pasta, assumiu a prefeitura em 2025, né? E tem uma coisa bem interessante, né? As pessoas, algumas me abordam, porque eu fui o candidato, eu fui a pessoa que competiu com o prefeito Ronivan, e eu perdi a eleição. E diziam para mim assim: não, Paulo César, tu perdeu a eleição, tu vai caçar o homem. Eu disse, não. Dentro da Câmara de Vereadores eu não sou político, dentro da Câmara de Vereadores eu sou técnico. Meu parecer é técnico, né? Então jamais eu vou fugir disso. Então, se tem alguma coisa, eu vou apurar aquilo. Se não tem, o meu parecer vai ser no sentido, como houve, né? Essa foi uma das grandes demonstrações de que eu não tenho absolutamente nada de caráter pessoal em relação ao prefeito, Eduardo. Eu estou seguindo o rito daquilo que nos trazem. A Câmara de Vereadores não instaurou um processo de impeachment, de cassação contra o prefeito porque quis. Ela foi motivada, ela foi provocada. Se não houvesse provocação, nós não teríamos dado prosseguimento, né? Enfim, dentro daquilo que a gente considera justo, à luz da justiça, né? Em termos do que cabia à Câmara, foi feito. Foi feito. Meu parecer foi favorável ao arquivamento, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Presidente, como é que está o trabalho, né? Não sei se tem mais algum outro processo em andamento dentro da Câmara ou tinha apenas esse, né, que já foi arquivado? Não, tinha apenas esse processo lá. A gente recebe durante a semana, durante o mês, recebemos várias denúncias, então a gente vai filtrando aquilo ali, né, Eduardo? Então, o que for em prol da nossa comunidade, em prol da nossa população, fomos eleitos para isso, para trazer o esclarecimento, para ajudar no crescimento do nosso município. E assim vamos fazer. Eu assumi a presidência lá em janeiro, agradeço a minha bancada do PDT por essa confiança já no meu primeiro mandato, assumi os trabalhos da casa ali e com certeza vamos encerrar agora o nosso trabalho aí, presidente da casa, em dezembro aí, de cabeça erguida, e tenho a certeza que o nosso partido, o PDT, está cada vez mais forte e a nossa mesa diretora irá continuar presidindo os trabalhos da nossa casa legislativa em Amaral Ferrador. Perfeito. A oposição é a maioria lá, vereador Yuri? Isso, a maioria. Somos a maioria lá. São quantos vereadores tem a casa mesmo? São 9, né? São 9. 5 de oposição e 4 de situação. 5 de oposição e 4 da situação. Muito bem. Bom, mais alguma pauta aí que seria interessante a gente está destacando aí no nosso bate-papo hoje, presidente? Eduardo, eu acho que nós temos que abordar também uma pauta aí sobre um concurso que estava em andamento, concurso esse que foi dado início na nossa gestão essa de 2024, que quando trocou a gestão, o nosso concurso parou, né? Para a atual administração que está lá, foi analisar o nosso concurso para ver se tinha alguma irregularidade, ao qual há poucos dias atrás tivemos uma reunião com o executivo, com o prefeito, tivemos 2 reuniões. Nossa primeira reunião foi na prefeitura lá municipal, juntamente com o prefeito lá, dialogamos e tentando uma solução de melhor para a nossa população e para quem se inscreveu, para quem passou no concurso, dentro das suas colocações, e a gente conversou lá juntamente com a gestão municipal lá, para uma segunda reunião. Fizemos a segunda reunião
na Câmara de Vereadores, novamente teve lá o prefeito, juntamente com sua assessora jurídica, juntamente com a nossa bancada de oposição, para tentar, que nem eu já te falei aqui, o melhor para o pessoal que fez concurso. Eu não estou aqui trazendo méritos para mim, Eduardo. Também eu acho que mérito vai ter desse concurso, se der andamento, mérito vai ter o pessoal que fez a inscrição, o pessoal que fez o concurso e que está em casa aguardando lá o despacho desse processo a ser prosseguido aí. Eu tenho certeza que a gestão municipal lá, o prefeito municipal, vai achar o melhor caminho para esse pessoal que fez o concurso, assim como a Câmara de Vereadores está enganjada e empenhada para esclarecer e dar andamento nesse concurso. Doutora, com relação a esse concurso, o que daria para o senhor complementar aí sobre as dúvidas, né, que tem em relação a esse processo? Eu te falava aqui em off, né, Eduardo, que Amaral Ferrador está ficando conhecido como a cidade dos concursos não homologados. E isso é uma infelicidade para nós, né, Yuri? É uma infelicidade para nós termos a nossa querida cidade reconhecida por algo tão negativo. O concurso de 2016, nós tivemos uma série de problemas, mas nós instauramos um processo administrativo onde nós não localizamos a empresa, sequer tivemos as grades de resposta e os cadernos de provas entregues. Ou seja, a empresa não cumpriu com seu papel. Para te ver que essa questão dos concursos é tão complexa que o Tribunal de Contas do Estado criou um sistema para evitar as burlas, né, a sacanagem dos concursos, criou um sistema onde todo e qualquer processo seletivo, seja concurso, seja seletivo simplificado, ou seja seletivo público, tu tem que lançar lá dentro do sistema todos os editais, todas as informações, porque isso torna público, isso se torna público de fácil acesso a qualquer pessoa. Né? O exemplo que nós temos é esse concurso de 2016, onde a prefeitura não teve acesso às informações, não teve como homologar o concurso. Já o de 2024, né, que foi muito batido, porque foi feito depois das eleições e tudo mais, não houve tempo hábil para o pessoal estudar. Gente, teve tempo hábil sim para estudar, o processo foi feito dentro da lei, não tem ilegalidade nenhuma em relação ao processo. Claro, se tu quiser cravar uma ilegalidade, tu vai cravar, tu vai buscar uma ilegalidade se tu quiser. É a história da emboscada, né? O crime pode existir ou eu posso montar o crime. Na verdade, uma vez que não tem ilegalidade, não tem irregularidade, o que tiver de uma coisa da outra pontualmente, a irregularidade é uma coisa que tu pode sanar. A ilegalidade não, é um ato contrário à lei. Então, o que significa isso? Significa que o concurso de 2024, ele tem uma expectativa de inúmeros candidatos, Eduardo. E é isso que o vereador, o presidente Adriano, falou. O nosso maior problema hoje não é estar preocupado com a Legália ou estar preocupado com a prefeitura. Não, a nossa preocupação é única e exclusivamente em relação aos candidatos e por conta dessa situação que hoje Amaral está sendo conhecido como uma cidade dos concursos não homologados. Ninguém mais vai querer fazer concurso em Amaral. Por quê? Por uma questão política, uma questão, sei lá, né, às vezes até sem um fundamento muito adequado, simplesmente se para um processo, se suspende um processo. Mas eu fiquei feliz, muito feliz, que depois das reuniões que nós tivemos com o prefeito, né, ele se manifestou na rádio local lá, Rádio São José, tu conheces, onde disse que iria dar prosseguimento no concurso. Isso nos deixa extremamente satisfeitos. Por quê? Amaral tem um problema sério que são as contratações temporárias. Sabe que para te trabalhar dentro de uma prefeitura, dentro de uma administração pública de maneira geral, qual é a forma correta? É o concurso. Então, o concurso tem que ser a prioridade das prioridades. Tu não pode simplesmente ser investido de um cargo público por outra forma a não ser o concurso. Essa é a regra do jogo. Só que Amaral, Eduardo, ao longo dos anos vem fazendo contratações temporárias em cima de contratações temporárias. E o que é pior, contratações temporárias contrárias à lei. A lei te autoriza e diz quais são as possibilidades de contratação temporária. E, infelizmente, isso na maioria dos casos, né, Adriano, não está sendo cumprido, não está sendo observado. Tem regra específica para a contratação temporária. Está previsto na Constituição Federal, está previsto no regime jurídico dos servidores de Amaral e assim, dentre outros regimes jurídicos dos municípios. Isso está previsto lá. E a maioria simplesmente se coloca na excepcionalidade, no interesse público, na urgência, mas só que são necessidades permanentes. Se é necessidade permanente, tu não pode fazer contratação temporária, tu tem que fazer o concurso. E esse concurso ele foi suspenso por uma série de situações que, na verdade,
inclusive o relato da comissão de sindicância foi, segundo o prefeito, foi inconclusivo, né? Então, se instaurou uma sindicância, né, para apurar esses fatos e, pelo que a gente identificou, não tem fato. Se é inconclusivo, não tem fato. E agora se está retomando o concurso e a gente espera que, de fato, se dê prosseguimento. Tem 2 etapas a serem cumpridas ainda. A parte objetiva, aquela prova teórica, lá onde tu tem as opções, as alternativas A, E, lá, já foi feita. Foi feita em 8 de dezembro de 2024. E o resultado foi publicado. Na nova gestão, na gestão já do prefeito Ronivan, foi divulgado o resultado preliminar. Ou seja, os candidatos já sabem como é que estão, né, como é que está o score deles em relação àquilo ali. Tem cargos que tu precisa aplicar a prova prática, tem cargos que tu precisa aplicar a prova de títulos, que são normalmente para professores. Prova de títulos normalmente são para professores, né? Prática é para o motorista, para o operador, claro, para o operador de máquinas, aquela coisa toda. Então, o pessoal já sabe. O pessoal já sabe quais são os seus scores, né? Querem o prosseguimento. Tem gente ali que eu vou te dizer, a gente brinca com expectativas, a gente brinca com sonhos. Tem muitas pessoas que estão no concurso que querem o quê? A estabilidade do serviço público. É o sonho de muita gente. E muita gente não quer sair do município. Aí tu suspende um concurso onde tem inúmeras pessoas que já sabem qual é a sua classificação. Pô, tô acabando com o meu sonho, eu não quero sair da minha cidade, eu não quero ir para Camaquã, que hoje Camaquã é a nossa grande regional. O pessoal sai de Amaral para estudar em Camaquã, né? Inclusive tem um ônibus universitário que foi colocado na nossa gestão que vem para Camaquã exatamente para dar essa possibilidade do pessoal estudar. Então tu está brincando com sonhos, tu está brincando com expectativas de pessoas que não querem sair da cidade. Eu sou de Porto Alegre e eu me transferi para Amaral em 2014, mas tenho raízes em Amaral. Eu conheço a cidade, frequentei a cidade por muitos e muitos anos, né? Mas eu troquei uma grande capital por uma cidade menor, porque a qualidade de vida de Amaral é excepcional. O povo de Amaral é excepcional. São pessoas assim acolhedoras, é bom de morar em Amaral. Tu ainda consegue dormir com a tua janela do quarto aberta, né? Que é uma raridade hoje em dia. Então, tu brincar com sonhos, com expectativas de seres humanos que ali estudaram, se prepararam, gastaram, investiram. Alguns gastaram só com sua inscrição, Eduardo, mas tem gente que investiu num curso preparatório, pagou alguém para ajudar. Então, não dá. Tem que dar prosseguimento. E nós temos que parar com essa história. Eu disse dias atrás na rádio local lá, que na minha opinião, né, se sou o prefeito hoje, eu prossigo esse concurso, eu nomeio, eu homologo primeiro, tem que homologar, e eu nomeio as pessoas e faço meu nome. Afinal de contas, iniciou na gestão passada, mas é ato contínuo, não interessa se isso é do prefeito Nato ou do prefeito Ronivan. É da prefeitura, é da administração pública, é o princípio da continuidade. Ou seja, homologa, nomeia e faz teu nome, porque afinal de contas, quem é que nomeou? Foi o Nato ou foi o Ronivan? Foi o Ronivan. Perfeito. É isso que nós queremos, né? Defender, sobretudo, os candidatos. E digo de cadeira, assim, não tem irregularidade, não tem ilegalidade no certame. Não tem. Porque se houvesse, Eduardo, o Ministério Público já tinha agido. Te digo francamente, porque o Ministério Público recebeu uma porrada de denúncias em relação a isso. Muitas denúncias. Perdão pela expressão. Mas foi muitas denúncias. E eu conduzi esse processo lá atrás. Então eu conheço ele como ninguém. Eu conheço esse processo como ninguém. E tive uma conversa muito amistosa, mas muito branda e muito franca com o promotor na época também em relação a esse concurso. Porque as denúncias que lá chegaram levaram a conhecimento dele fatos que ele sequer sabia. Ele não sabia que existia um processo administrativo que havia suspenso o concurso de 2016. Ele sabia que existia um processo judicial que discutia o concurso de 2016, mas não sabia que não tinha liminar e não tinha nada que trancasse um novo concurso, que suspendesse a execução de um novo concurso. Ah, mas por que o concurso foi feito depois das eleições? Bom, aí a gente vai entrar numa discussão muito mais técnica, que é a questão das despesas pessoal, o limite que os municípios têm. Nós enfrentamos problemas em relação a isso por muitos anos, até nós nos adequarmos. Vereador Yuri, tu sabe que nós temos um problema sério de recursos humanos no município, né? Por que se faz contratação temporária? Por que se utiliza, às vezes, até os cargos comissionados em desvio de finalidade? Porque nós temos escassez de mão de obra. E eu não estou dizendo que a gente não tem mão de obra qualificada, a gente tem escassez de mão de obra. Ou seja, a prefeitura precisa contratar, né? Então, são uma série de questões. E uma das demonstrações que eu fiz para o promotor é que o quanto nós gastávamos com contratação temporária e o quanto que nós gastaríamos investiríamos, na verdade. Isso não é gasto, isso é investimento. O quanto nós investiríamos em relação ao concurso. E ele ficou satisfeito.
Então, eu bato no peito muito tranquilamente e tenho certeza que o prefeito vai dar seguimento no concurso, sim. Vai homologar e vai nomear as pessoas como tem que ser. Né? E acabar com essa história de Amaral é a cidade dos concursos não homologados. Janaína Carvalho mandando um bom dia. Sônia Martins, bom dia a todos. Estamos acompanhando os vereadores e assessor jurídico da Câmara, da nossa Câmara de Vereadores de Amaral Ferrador. Marlene Macedo, também a Leninha Trintim, mandando bom dia. O Michael Martins, mandando bom dia. Gabriela Nunes Duarte, bom dia na escuta. Já tem algum retorno da Prefeitura sobre o prosseguimento? Pergunta a Gabriela Nunes Duarte. Quando a gente teve a conversa com o prefeito lá na nossa Casa Legislativa, ele pediu um prazo que, se não me engano, de 20 dias, né, doutor? Para se manifestar a respeito do concurso. Mas eu acho que não tenho a certeza que ele vai dar prosseguimento nesse concurso, e reforço aqui, junto aos microfones do Clique aqui, que a nossa Câmara de Vereadores, a nossa mesa diretora, os nossos vereadores do PDT, estão ao lado dos candidatos do concurso. São quantas vagas, né? Não sei se tem mais dados sobre esse processo do concurso, né? São quantas oportunidades e são quantas pessoas inscritas, né? E fizeram o concurso? Esse dado, vou te ser bem sincero, Eduardo, esse dado eu não tenho com clareza na mente. Mas eu te digo assim, ó, a maioria dos cargos tem vaga. E se não tem vaga, tem cadastro reserva. O que significa que o cadastro reserva, quando houver uma necessidade, ainda que temporária, tem que ser utilizado para fins de seleção. Ou seja, existiu a necessidade, tu não pode fazer uma contratação por processo seletivo, tu tem que observar o concurso. Então, a oportunidade são assim, olha, eu te garanto que tenho certeza que mais de 50 oportunidades tem. Só para professores tem muitos. E ainda existe uma situação que eu acho que não houve, os guris aqui, o Adriano e o Yuri podem me corrigir se eu estiver enganado, não houve uma manifestação clara e manifesta do prefeito em relação aos aposentados. O que é a função dos aposentados? Os aposentados, Eduardo, tem uma regra no regime jurídico que, se tu te aposentou, se tu buscou a aposentação espontaneamente, tu utilizou vamos dizer assim, das contribuições do município, tu é obrigada a sair. Tu é obrigada a informar a prefeitura e sair. Se abre aquilo que a gente chama de vacância. Ou seja, se abre a vaga. Porque o fulano se aposentou e o fulano tem que sair, porque isso está previsto em lei. Ele não pode ter continuação, não pode ter continuidade no trabalho uma vez que é aposentado. Daí isso é uma outra discussão, né? Se o prefeito admitir... Tem pessoas assim? Sim, tem muitas. Inclusive, em 2018, nós fizemos esse processamento, que é vou dizer bem claramente, assim, é um processo bastante ousado. Tu tem que ser ousado e tu tem que entender que algumas questões públicas tu precisa tomar decisões que não são simpáticas, são antipáticas. E nós, em 2018, tomamos uma decisão de abrir vacância. Eu não gosto de usar a expressão colocar na rua, porque é muito chato, muito chulo. Nós tivemos que abrir vacância de uma série de cargos, foram quase 30 cargos, Eduardo. Ou seja, 30 pessoas foram afastadas por vacância, se procedeu com a exoneração, e elas fizeram o quê? Ingressaram na justiça. Através do sindicato local, ingressaram na justiça, e lá conseguiram uma liminar. Porque na época, o tribunal pensava que existia a possibilidade de continuidade do trabalhador em relação à aposentação. Se aposentou, pode continuar trabalhando. E isso ainda existia até então. Só que a partir da emenda constitucional 103 de 2019, ou seja, a regra virou constitucional, o Eduardo. A partir desse momento, essa discussão deixou de existir. Porque aí os tribunais tiveram que passar a entender de acordo com a regra da Constituição. A Constituição previu isso, tem que abrir vacância, ou seja, tu não pode acumular os proventos, acumular as rendas em relação a isso, INSS mais o teu labor. Tu te vê obrigado a colocar os aposentados em vacância. Se o prefeito tomar essa decisão, né, que é uma decisão antipática, mas é uma decisão que precisa ser tomada, né, vai abrir, né, Adriano, inúmeras outras vagas. Então, existem N possibilidades da prefeitura ainda contratar pessoas através do concurso público, através dos cadastros reservas. Então, o Eduardo, as possibilidades para Amaral Ferrador são muito grandes. Existe, com certeza, assim, a possibilidade de empregabilidade em Amaral Ferrador via concurso,
sem sombra nenhuma de dúvida. Perfeito. Bom, então vamos aguardar, né? E ver aí os próximos capítulos aí dessa situação, até porque tem muitas pessoas aí que aguardam uma definição, né, com relação a esse importante processo. Muito bem, estamos aqui com o presidente da nossa Câmara de Vereadores de Amaral Ferrador, Adriano Carvalho, também o doutor Paulo César, que é o assessor jurídico, e o vereador Yuri também acompanhando aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, né? O espaço sempre aberto, né? E que tragam mais pautas, né? Assim como os demais colegas seus, né? Da Câmara de Vereadores e o próprio executivo lá de Amaral Ferrador, espaço e as portas sempre abertas aqui do Clique. Muito obrigado. A gente que agradece, Eduardo, até vou meio que quebrar um pouco o protocolo aqui, vim trazer aqui também uma reivindicação dos nossos agricultores de Amaral Ferrador quanto à CE Equatorial. A gente, os nossos agricultores lá, inclusive o vereador Yuri é um vereador e agricultor que planta fumo, quanto aos pedidos de ligações novas, Eduardo. Então, tem agricultor lá que fez a sua estufa e desde março já fez o pedido para fazer a ligação de energia e até agora não ligaram. Então, o pessoal já está colhendo o bacheiro e eu acho que o caminho que está indo vão ter que começar secando o seu bacheiro com gerador. Então, a gente deixa esse apelo, mais uma vez, à CE Equatorial. Estivemos em reunião semana passada, eu juntamente com o vereador Yuri, lá em Porto Alegre, conversamos com a Aurélia aqui, então a gente deixa esse apelo mais uma vez aqui para a CE Equatorial, que olhe para os nossos agricultores com carinho, porque é dali que sai o sustento de muita família, que é dali da agricultura que sai a questão econômica de dentro do nosso município. É isso aí que eu deixo esse apelo aqui para mais uma vez para a CE Equatorial. E também, Eduardo, eu sou um desportista, gosto muito de esporte. Deixo um abraço aqui a toda a turma do Barcelona, que é o qual eu faço parte na Santa Alta, ao Fagner, ao João Armando ali. Agradeço aquela turma que eu ainda consigo dar um chute na bola. Agradeço também ali ao pessoal do Master aqui de Camaquã, ao Magno, ao Roni. Deixo um abraço a toda essa turma aí. Também quero destacar aqui o agradecimento já em final de ano aí a toda a equipe da Câmara de Vereadores lá, a Maísa, a Sônia, a Tamires, o Darley. Obrigado, gurias, pelo excelente trabalho que vocês desempenham junto à nossa Câmara de Vereadores. Agradecer também ao doutor Paulo César, aí, que faz um excelente trabalho junto à casa, e deixar a nossa população amaralense lá, que a Câmara de Vereadores está de portas abertas para a nossa comunidade, para esclarecer qualquer dúvida quanto ao nosso município de Amaral Ferrador. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Vereador Yuri, muito obrigado pela participação aqui. Muito obrigado, Eduardo, pelo espaço, né? Esclarecemos os dois pontos bem importantes, que é o nosso concurso público, né, os aposentados, enfim, várias pautas, o impeachment. Agora o colega presidente Adriano citou uma questão muito importante, que é a CE Equatorial, né, que é esse descaso que vem acontecendo e que as pessoas nos procuram, né, Eduardo? Nós somos o ente político mais próximo do povo, é o vereador, é o porta-voz, é quem está todos os dias nas comunidades, nas localidades, acompanhando, né, os anseios do povo. Então a gente traz tudo isso, leva até a Câmara, traz até as mídias competentes, para que as autoridades possam ficar de olho e agir no momento necessário, sendo eficaz. Mas quero mais uma vez te agradecer pelo espaço, deixar um abraço apertado a Amaral Ferrador, agradecer também, doutor Paulo César, por nos acompanhar e ter este parecer técnico tão bem aprimorado que o senhor tem de levar a informação àqueles que estão ouvindo, àqueles que estão acompanhando e ansiosos, que estão aguardando pelo resultado deste capítulo, né, dos capítulos de vários assuntos que nós citamos aqui, que é de interesse do nosso povo. Obrigado, Eduardo. Valeu. Doutor Paulo César, obrigado pela participação também. Eduardo, mais uma vez, agradeço aqui a acolhida de sempre, né? Eu acho que trouxemos assuntos importantes e se tivéssemos tempo a gente passava o dia aqui conversando. Proseando que nós temos muita coisa para conversar, né, Adriano? E a Casa do Povo, literalmente é a Casa do Povo. Lá nós recepcionamos todos os nossos contribuintes, nossos moradores. O pessoal se vê muito acolhido na Casa do Povo. Um abraço para a nossa turma lá, né? A Maísa, a Tamires, a Sônia, uma equipe excepcional, o Darley, são pessoas maravilhosas, a todos os nossos vereadores, a toda a nossa comunidade. Temos outras pautas, mas a gente vai trazer a seguir, né? Eu também sou vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção da Encruzilhada do Sul, e a OAB está imbuída em uma série de questões, a função do advogado falso, as pessoas fiquem muito atentas sobre esse aspecto, né? Jamais receba
ligações, mensagens pelo WhatsApp, façam qualquer tipo de pagamento adiantado em relação a custas processuais. Eu preciso de um dinheiro para liberar um processo teu. Busque bem a informação antes de dar dinheiro, porque o advogado falso está rolando aí, é uma fraude e nós não podemos comungar com isso. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos. Minha tia que está lá na Sulcred mandou uma mensagem agora, pedindo para passar para tomar um cafezinho lá, mas não vai dar tempo, nós temos outros compromissos. Um abraço a todos aqui de Camaquã, cidade natal da minha mãe, né? Meu pai é de Amaral Ferrador, minha mãe é de Camaquã. Eles se reuniram aqui no meio da divisa. Um grande abraço a todos. Um abraço. Deixar aqui também um abraço para o Fidelino Vargas Freitas, diz que está acompanhando também. Tem a Marilane Bueno, André Gorizevski, Flávio Uzak. Bom dia, na escuta no Camping Bom Será. Camping é lá de Amaral? Isso. E a Deliane Mendes Sanhudo. Bom dia, sou Claunei de Amaral Ferrador. Acho que é o Claunei usando o Face aqui da Deliane Mendes. Da esposa. Da esposa, exatamente. Muito obrigado e até a próxima. Agora 9